Olá, meu nome é Vitor Bueno e eu te convido a refletir comigo. Vamos nessa? Você já parou para pensar como surgiram as ideias políticas que ainda influenciam o mundo hoje? Na Grécia Antiga, muito antes da democracia moderna, o poder ele era exercido por poucas pessoas. Ele era exercido por aqueles que pertenciam a linhagens sagradas, linhagens unidas por sangue ou por cultos religiosos. Esse era o chamado sistema gentílico. Mas com o tempo, essa estrutura começa a ruir. E à medida que as desigualdades aumentam, uma aristocracia rica e proprietária de terras vai consolidando o seu domínio. E aqueles que perdiam as suas terras, essas pessoas eram forçadas a trabalhar. E pouco a pouco também o sistema escravista vai se expandindo. Então o mundo ele estava mudando. As cidades começam a crescer, o comércio floresce e a moeda é inventada. E com isso tudo, uma nova classe social ela emerge. Comerciantes, artesãos, homens livres que queriam muito mais do que dinheiro. Eles queriam poder. E é aí que nasce a polis, a cidade-estado grega. A polis é o espaço onde a vida política e a cidadania ganham forma. A ágora, a praça central, se torna o coração das decisões coletivas. E a ideia de que todos os cidadãos, ou melhor, todos os homens livres deveriam participar das decisões da cidade, começa a tomar corpo. Lá em Atenas, as reformas importantes começam a ser conduzidas por figuras importantíssimas, como Solon, como Clístenes, e a democracia começa a dar os seus primeiros passos. Mas aqui é preciso fazer um alerta. Essa democracia ela era muito limitada. Só cerca de 10% da população tinha o direito de participar dessa democracia. Mulheres, escravos, estrangeiros eram todos excluídos. Mas mesmo assim, esse foi um momento revolucionário. Platão sonhava com o governo dos verdadeiros filósofos. Aristóteles acreditava que o melhor governo era aquele que promovia a virtude e a felicidade dos cidadãos. E esses ideais ecoam até hoje nos nossos dias. A Grécia Antiga, ela não nos deixou apenas monumentos, nos deixou ideias. Ideias que mudaram a política, ideias que mudaram a ética e também ideias que mudaram a nossa própria visão de liberdade e de justiça. Toda essa reflexão ela é baseada no livro Filosofando, Introdução à Filosofia, de Maria Helena Pires Martins e Maria Lúcia de Arruda Aranha. E é muito interessante porque, reflexivamente, esse texto nos leva a pensar como a política, desde a sua origem, sempre esteve ligada a tensões entre poder, justiça e exclusão. Ainda que a Grécia Antiga tenha sido o berço das ideias fundamentais para a filosofia política, essas ideias nasceram num contexto profundamente desigual. E a reflexão que se impõe é a seguinte: até que ponto as nossas concepções atuais de cidadania, as nossas concepções de participação política carregam os mesmos limites históricos e sociais que marcaram o nascimento lá na Grécia Antiga? Bom, então o desafio de unir teoria política e prática democrática iniciado pelos gregos continua muito atual nos nossos dias. Eu agradeço muito a atenção de todos e eu espero vocês numa próxima reflexão.